Muito bem. O primeiro passo, então, é método e organização do trabalho. O que que é método? Método é caminho, é como faz. E, lamentavelmente, a gente pode discutir isso aí nas discussões, se vocês tiverem interesse, os cursos de graduação, eles não ensinam muito o cara a trabalhar, o cara a ter método. Eles dão muito conteúdo e pouco método, né? E eu coloquei aí no livro, essa aqui é uma figura do livro também, né? Todas as figuras que tem aqui nesse estilo são do livro, né? Os níveis de atuação técnica. Então, aqui na horizontal tem a complexidade da atuação, da atividade técnica, e aqui na vertical tem a relevância e o reconhecimento. Então, veja, coleta e registro de dados. É aquilo mais simples que a gente faz, é próprio de um trabalho de um recém-formado, né? Depois, à medida que o cara vai ganhando experiência, vai ficando mais complexo. Organização dos dados. Depois, tratamento e interpretação dos dados. Depois, obtenção dos resultados e formulação das conclusões. Só que tem um pequeno detalhe: não são todos os profissionais que conseguem percorrer esses 4 estágios. Tem profissional que, embora tenha bastante tempo de formado, ele ainda está nos estágios profissionais, nos estágios iniciais de complexidade. E aí o que acontece com a relevância e o reconhecimento dele? Não é esses níveis de atuação, o reconhecimento e a relevância não são numa escala linear, estão numa escala exponencial, essa valorização. Por isso que quando a gente quer alguma coisa, algum problema mais sério, a gente está diante de um problema mais sério, a gente quer o especialista, a gente quer o cara fera, e a gente paga caro por esse cara fera. E como o livro ele trata como você deve fazer por meio desses 5 passos para ir subindo nesses níveis de atuação técnica. Muito bem. Capítulo 7, né? O segundo passo, que é a sintonia com a carreira. E aqui eu trouxe uma frase de um livro, Faça como Steve Jobs, que é uma frase atribuída a Steve Jobs. Você tem de encontrar o que gosta. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. A única maneira de se sentir verdadeiramente satisfeito é fazer aquilo que você acredita se transformar em um grande trabalho. E a única forma de fazer um grande trabalho é gostar do que você faz. Se você ainda não encontrou isso, continue procurando, não desista. Essa frase está no livro, né? E eu acredito muito nisso. E é essa a intenção de escrever esse livro, para que a pessoa continue procurando, não desista de encontrar um trabalho que seja feito com muita paixão. 8º capítulo, posicionamento e diferenciação. Eu tenho notado que no nosso meio quase ninguém sabe o que é posicionamento e diferenciação, né? E aí eu criei uma fábula aí do pato, tá no começo desse capítulo, e o que a gente precisa entender como posicionamento e diferenciação. Como você quer ser reconhecido pelo mercado de trabalho? Você quer ser referência em quê no mercado de trabalho? Você não pode ser como o pato, você não pode ser o pato da sua carreira profissional. Por quê? Porque o pato faz um monte de coisa, né? Ele corre, ele nada, ele anda, né? Ele voa, né? Só que ele faz tudo mal feito. Então não adianta você fazer isso. E eu trouxe um exemplo aqui de próprio, né? Do que é posicionamento e diferenciação. Porque não adianta eu imaginar o meu posicionamento e a minha diferenciação. É preciso que vejam isso. E eu trouxe aqui um vídeo de curta duração para vocês trazendo um exemplo pessoal de posicionamento e diferenciação. Vamos lá. Eu sou João Jerônimo Monticelli, geólogo, e conheci o Leandro no IPT. O Leandro foi assistente aluno no IPT na década de 70 e foi lá que eu conheci esse meu nobre colega. Leandro tem uma importância muito grande como geólogo, como professor, como profissional. Ele tem o mérito de ter sido um profissional que foi ser professor. Ele conhece muito bem o lado profissional e o lado acadêmico, e não resta dúvida que isso é uma singularidade muito importante no mercado de trabalho e no atual momento em que estamos vivendo. Muito bem.
Isso é posicionamento e diferenciação. E eu trouxe aqui o João Jerônimo, e em nome do João Jerônimo, que foi dos melhores mentores que eu tive na minha carreira, eu queria aqui agradecer a todos os mentores. Eu fui um privilegiado por ter encontrado excelentes mentores. E como faz diferença na carreira da gente um mentor. Sem a ajuda de vocês, eu não teria feito essa trajetória que eu fiz. Então, eu agradeço muito e divido com vocês todas as minhas conquistas. Muito obrigado, meus mentores. Vamos lá, capítulo 9, quarto passo, autoconhecimento. Veja, autoconhecimento é um tema muito complexo, então eu tratei autoconhecimento só no aspecto de mercado de trabalho, né? Mercado corporativo, né? E também meio acadêmico, né? Então, uma das questões fundamentais de autoconhecimento é sobre o perfil comportamental. Tem várias classificações, essa eu acho que é a mais didática e mais interessante. Ela classifica todo profissional em quatro perfis diferentes: o comunicador, o executor, o planejador e o analista. Cada um tem uma característica diferente. E a gente trabalha em equipes de trabalho, né? Que são heterogêneas em relação ao perfil comportamental. E às vezes, como a figura aqui ilustra, às vezes a gente tem alguns conflitos. Tomara que não chegue nesse nível o conflito, né? Mas se a gente entender como a gente não é? Se a gente tiver esse autoconhecimento, se eu sou comunicador, se eu sou executor, planejador ou analista, e diz a literatura que a gente sempre tem um perfil comportamental predominante, eu vou procurar entender como que são os conflitos que eu me envolvo, não é? Eu já vou explicar. E também começar a entender como que as outras pessoas são, em termos de perfis comportamentais. Então, por exemplo, o que é o comunicador? É aquele cara que tem aquela conversa ensaboada, ele motiva todo mundo só na conversa. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos. É aquele líder que, conversando, ele estimula todo mundo. O executor, o que é? É aquele cara que fala, vamos, tem que fazer. Né? Vamos lá, vamos ter produção, vamos embora. E o comunicador, executor, normalmente se dão muito bem. Agora, por outro lado, tem o planejador, que é aquele que faz o quê? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então, o executor chega para o planejador e fala, vamos estar na fase 1 ainda, pula para 3. Não, é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Não... E aí começam conflitos. Quem é o analista? É aquele cara dos dados quantitativos, que ele quer analisar tudo no detalhe, diferente, né? Então, o comunicador chega e fala, pô, vamos lá, faz meio por cima. Ele fala, não, tem que fazer detalhadamente e objetivamente com dados quantitativos e preferência. E se você conhece esse perfil, seja você um líder ou não, você começa a administrar melhor a equipe e começa a administrar melhor sua carreira. Embora a gente tenha um perfil comportamental predominante, a gente pode ir desenvolvendo, né, isso aconteceu comigo, outras características dos outros perfis comportamentais e melhorando a sua valorização, né? Procurando ser um profissional essencial, procurando ser um profissional de alto desempenho, um profissional bem-sucedido, né? E o planejador se dá muito bem com o analista também, e também briga com o comunicador e com o executor. O livro explica basicamente essas questões. Capítulo 10, conhecimento multitemático. O que é o conhecimento multitemático? Em relação ao mercado de trabalho, você tem que saber como é que está hoje, no presente, você tem que entender um pouco como é que vem vindo as coisas, para você imaginar como vai ser o futuro, né? Por exemplo, hoje não dá mais para você não ser o protagonista da sua carreira profissional. Se você não for o protagonista, se você ficar dependendo da sua empresa, do seu chefe, né, do empresário, né, de onde você trabalha, ele falar o que você tem que fazer, você está enrolado. Você nunca vai ser um profissional essencial. Você tem que ser o protagonista da sua carreira. Como é que você vai fazer para fazer suas escolhas? Por exemplo, a gente sabe que tem aí a automação das atividades.
profissionais. Todos seremos afetados pela automação das atividades profissionais. Uns mais, outros menos. Uns mais vai demorar um pouquinho mais, outros vai ser um pouquinho mais rápido, mas todos seremos. Como se preparar para isso? O livro também dá uma abordagem e eu tenho palestras também que tratam exatamente esse tema, né? E também como a gente pode se posicionar, né? O que é o ambiente que a gente trabalha hoje, né? Qual o ambiente? É um ambiente que é denominado de VUCA, que é um acrônimo com as iniciais, né, em inglês, né? De volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Veja, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, não tinha volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Era uma coisa muito simples, né? E isso é um ambiente que a gente tem que conhecer hoje. Então, à medida que você vai conhecer profundamente, não, eu tenho que saber como é que é esse ambiente VUCA e me posicionar, entender a reação das pessoas, entender as orientações das empresas diante desse ambiente que interfere nos negócios. E agora, com a pandemia, já dizem os especialistas nesse tema que o VUCA já está mudando para o ambiente BANI, que é o quê? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E como que a gente atua profissionalmente num ambiente desse, um ambiente BANI, né? Sem ficar doido, sem ficar louco, se a gente não conhece todos esses aspectos, né, associados a conhecimento multitemático, eu tenho que saber o que é isso para poder me posicionar e entender os modelos de negócios atuais. Beleza? Muito bem, capítulos 11 e 12.